Bom, prazer, meu nome é Hector, sou estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental pelo segundo semestre. É, eu tomei a decisão de fazer esse mini projeto sozinho, né? Me foi permitido pelo coordenador Vinícius Melo e eu achei bom deixar claro também a ficha técnica, né? Só para não ter nenhum problema, esse tipo de coisa. Então, eu vou fazer a respeito do método dos mínimos quadrados. E aí, para esse tópico, a gente vai considerar o seguinte. Vamos supor que a gente queira saber, né, algo mais próximo do meu curso, uma população P de uma bactéria em diferentes níveis de pH. O pH que eu vou chamar de X, né? E eu vejo que em cada nível de pH, a população da bactéria ela se equilibra em homeostase em diferentes níveis, né, diferentes populações. Aí a gente faz a pergunta, como definir a melhor curva que passa próximo aos seguintes pontos, né? Esses pontos que eu plotei no GeoGebra. Então a gente tem o 2,1, 3,3, 4,5, 5, 5,5, 6, 4 e 7,1. E a gente vê também que esse gráfico ele tem claramente um comportamento de segundo grau, né? De uma parábola com concavidade virada para baixo. Então a metodologia vai se dar da seguinte forma. Sejam x1, y1, x2, y2, etc., xk, um conjunto de pontos no R2, a melhor curva polinomial p de x, a0, a1x mais a2x ao quadrado, etc., será aquela em que a soma dos quadrados das distâncias d dos pontos da curva seja mínima. Então a gente tem o método dos mínimos quadrados, né, cujo postulado que eu acabei de descrever foi proposto por Legendre em 1806. E então a gente vai ter uma função m aqui, de A1, A0, A1, etc., em que vai ser o somatório das distâncias de cada ponto K até a curva. A somatória dos quadrados dessas distâncias, somatório de 1 a K, em que K é a quantidade de pontos. Então a gente vai ter o somatório de o y do ponto menos a curva no ponto xk. E isso, por sua vez, é igual ao somatório de yk menos o p de xk, que é menos a0, menos a1, xk, etc. Então vai ser a soma desses quadrados, que também são chamados de desvios quadráticos, né? Ou a soma dos quadrados dos desvios. Então a gente já viu que essa curva tem claramente um comportamento de segundo grau. Então a gente vai adotar um polinômio de grau 2. E essa função m então vai ter três variáveis. E ela vai ser o somatório de yk menos a0 menos a1xk menos a2xk ao quadrado, tudo isso ao quadrado. De 1 a k, lembrando que k é a quantidade de pontos, né? Então, se eu não me engano, eu plotei ali 6 pontos, então o k vai ser 6. Vai ter o x1, x2, x3 até x6, e y1 até y6. Então a gente acha os pontos críticos para achar o mínimo da função, para que a soma dos desvios quadráticos seja mínima. Então a gente vai ter a derivada parcial de m em relação a A0, em relação a 1 e em relação a A2. E a gente vê que, então, derivando em relação a 0, a gente tem um quadrado aqui que cai, e pela regra regra da cadeia, né, vai ser derivar tudo isso, o 2 caiu e o menos 1 que vem aqui para fora. Porque agora a variável é o A0, né? Já que a gente quer justamente achar as incógnitas A0, A1 e A2. E aqui da mesma forma, regra da cadeia e regra da cadeia. E a gente iguala a 0, porque a gente quer achar os pontos de mínimo. Só que, tendo isso, não ainda satisfaz, não nos dá garantia assim, que vai ser o ponto de mínimo, né? Como é que a gente pode garantir que esses pontos vão ser, quantos pontos críticos vão ser e se vão ser de mínimo, né?
Então, a dedução é um pouco tranquila, né? A demonstração, a gente tem que a função m ela é de grau 2, com concavidade virada para cima, porque a gente tem aqui a função m aqui, ó, de grau 2, e como o coeficiente aqui é 1, né, vai ser o somatório, então a concavidade é virada para cima, a função m. Se ela fosse plotada no gráfico, né? E aí a gente tem que as funções del_m, del_a0, del_m, del_a1, del_m, del_a2, elas são de grau 1, porque obviamente são uma derivação. Então, elas têm somente uma interseção com o eixo x, né? Ou seja, essa interseção de eixo x é o momento que a derivada vai ser zero. Então, como a gente sabe que a função ela tem concavidade virada para cima, ela só tem um ponto crítico, somente um, e é ponto de mínimo global. Então, realmente, isso aqui, a função só vai ter um ponto crítico, ela vai ser mínimo. E aí, então, a gente vai ter esse sistema, né? O somatório dessas distâncias, que na verdade são as derivadas parciais, que vão ser igualadas a zero. E aí eu vou fazer a distributiva da soma, né? Sabendo que o somatório da soma é a soma das somatórias, que é tudo soma. E aí eu vou ter isso aqui, nessa configuração. Desculpa, eu esqueci de falar que aqui eu cortei o 2 e o menos 1 que estava aqui para fora eu distribuí. Então aqui ficou menos, aqui ficou mais, mais, mais. A mesma coisa aqui que tinha um menos xk, eu também distribuí. Aqui também. E aí a gente prosseguiu para isso aqui, né? E aí prosseguindo, o yk que tinha aqui, o somatório de yk, a gente joga para o outro lado, ele vai vir aqui positivo, que era negativo. E aí agora a gente pode isolar os coeficientes. Então aqui tem um somatório de A0 vezes 1. Eu posso jogar o A0 para fora, fazer somatório de 1, né, em K. Na verdade, esse A0 é o termo em evidência, então trata-se de uma fatoração. E aí a gente vai ter essa configuração que no final a gente pode colocar na forma matricial, né, do sistema, dado que aqui a gente tem um sistema em que a coluna tem os coeficientes do A0, os coeficientes do A1 e os coeficientes do A2. Então, no sistema matricial ele vai ficar dessa forma. Só que tendo esse sistema não basta. A gente tem que saber se ele é possível determinado, se ele vai dar somente uma solução, se ele tem ou não solução, se tem múltiplas, né? Intuitivamente, a gente poderia saber que ele tem somente uma solução, porque a gente vê aqui que o n possui somente um ponto crítico, né? E é ponto de mínimo global, a gente demonstrou isso. Então, realmente, teria somente um A0, A1, um termo, né? A0, A1 e A2 que satisfaria isso aqui tudo. Mas, se a gente quiser fazer uma demonstração assim, mais no campo da álgebra linear, a gente saberia que para essa matriz dos coeficientes aqui ter somente uma solução, né? O determinante tem que ser zero. Então, a gente observa que essa matriz aqui ela é simétrica, né? A gente tem o xk aqui, o xk aqui, xk ao quadrado aqui, aqui, aqui e assim por diante. E aqui a gente tem yk vezes xk, yk vezes xk ao quadrado. E aí a gente teria essa configuração em que a gente saberia que o determinante tem que ser diferente de zero para ela ter somente uma solução. Então, a gente tem esses termos, né? Supondo assim uma matriz 2 por 2, né? Uma forma menor de simplificar. Se fosse uma matriz 2 por 2, ou seja, se a gente estivesse achando uma reta em vez de uma parábola, a gente teria essa conformidade, em que o A seria isso aqui, somatório de 1, aqui somatório de xk e xk, e o C seria somatório de xk ao quadrado. Então, o determinante ele seria dado por isso, AC menos B ao quadrado igual a zero. A gente vai supor que ele é zero e ver que isso não tem como acontecer, né? Que isso é improvável. E aí, se ele fosse zero, o AC teria que ser igual a B ao quadrado. Isso implicaria o somatório de 1 vezes o somatório de xk ao quadrado, seria igual ao somatório de xk, vezes esse somatório de xk também. Somatório de 1 seria isso aqui, somatório de xk ao quadrado seria isso aqui, e somatório de xk seria isso aqui, vai ser ao quadrado, né?
E aí, eu tenho que esse somatório de 1 aqui, na verdade, é o próprio K, que eu tenho, porque eu tenho K pontos. Então, eu teria isso aqui. Esse, do lado de cá, esse K eu vou distribuir, né? Kx1 ao quadrado, eu vou distribuir dessa forma. Em vez de botar x1 ao quadrado, eu vou fazer x1 vezes x1. Então, eu vou ter mais kx2 vezes x2, etc. E tudo mais. Enquanto desse lado aqui da direita, eu tenho uma soma de termos aqui, né, que estão ao quadrado. Então, quando a gente fazer uma distributiva gigante, né, desse termo em parênteses, a gente faz x1 vezes esse bolo todo, mais x2 vezes esse bolo todo, etc. Então, a gente vai ter isso aqui. E por último, aqui eu errei, era para ser um xk aqui. Aqui vai ser xk vezes o bolo todo. Então, a gente fazer uma congruência assim, né, de polinômio, a gente veria que o kx1 ele é exatamente igual a esse bolo todo aqui, que está dentro do parênteses, porque ambos estão multiplicando x1. O kx2, ele seria, aqui não está descrito, mas ele seria novamente igual a esse bolo todo que está entre parênteses, e assim por diante. Então, só aqui a gente já dá para ver que não teria como, né, todos esses termos serem iguais, porque k vezes x1 não vai ser x1 mais x2 mais xk. Mas, prosseguindo com a álgebra, né, a gente teria que o k de x1 teria que ser igual ao k de x2 de k de xk, porque eles são todos igual a mesma coisa. E aí a gente teria que ter que x1 é igual a xk, x2 que é igual a xk. E a gente sabe que isso não acontece, né? Não tem como acontecer. A gente sabe que a gente tem pontos em que o x é diferente, né? Em todos os k pontos. Então, realmente, o determinante disso aqui ele não pode ser zero. Ser zero implicaria isso aqui. Então, o determinante é diferente de zero e, portanto, ele tem somente uma solução. E aí, a gente vê que como ele é simétrico também, ele se encaixa em várias ordens, em vários, digamos, em várias curvas que a gente poderia achar, né? Se em vez de achar uma curva de um polinômio de grau 2, a gente estivesse achando um polinômio de grau 3, aqui seria 3 por 3, seria 4 por 4, né? E a gente não precisaria calcular tudo isso aqui de novo, porque eles seriam a mesma coisa, dados os mesmos pontos, né? O que a gente faria, para continuar sendo simétrico, a gente ia repetir esse somatório de xk ao cubo aqui, ia repetir ele aqui. O somatório de xk ao quarto, a gente ia repetir ele aqui, ia repetir ele aqui. E a gente só precisaria achar o somatório de xk à quinta, ia repetir ele aqui, e o xk à sexta. Mas aí a gente tem esse sistema, né? Que a gente está procurando polinômio de segundo grau. Então, voltando ao nosso problema, a gente tem uma população P de uma bactéria em diferentes níveis e a gente quer achar uma função de segundo grau que melhor passa a esses pontos, ou seja, a distância da curva para cada ponto, na distância vertical, ao quadrado somando todas elas tem que ser mínima. Então a gente vai pegar cada termo e vai plotar. Lembrando que isso aqui nada mais é do que um sistema matricial que a gente pode ser resolvido pelo método de eliminação de Gauss ou pelo método de eliminação de Gauss-Jordan. Como o determinante aqui é diferente de zero, também não é descartável resolver pelo método da matriz inversa, né? Mas aí a gente vai simplesmente fazer os termos, né? Somatório de 1 a k é 6, é igual a k, que é 6. Somatório de xk vai ser 27, somatório de xk ao quadrado de 1 a k é 139, somatório de xk ao cubo é 783, somatório de xk à quarta é 4.675, e a gente faz o somatório agora dos termos independentes, né? Então, o somatório de yk vai ser 19,5, somatório de yk(xk) é 89,5, somatório de yk(xk) ao quadrado é 441,5. Então, todos esses dados, na verdade, estão nos pontos, né, que a gente coletou. É só pegar os pontos aqui, fazer as somatórias. E aí, a gente substitui, né, na nossa matriz, no nosso sistema matricial, e pode resolver. Então,
Obviamente a resolução disso aqui seria muito complicada, não complicada, mas trabalhosa. E aí eu fui no Matrix Calc, né? A gente pode jogar lá no Matrix Calc e ele vai dar no nosso caso que o A0 vai ser menos 649 sobre 70, A1 vai ser 1783 sobre 280 e o A2 vai ser menos 39 sobre 56. Eu escolhi pontos assim bem aleatórios, né, para exemplificar. Então, obviamente, a gente vai ter uma matriz com os coeficientes bem distorcidos mesmo, né, bem fora do redondo. Então, aplicando no nosso P de x, a gente vai ter P de x igual a menos 649 sobre 70, mais 1783 sobre 280 vezes x, menos 39 sobre 56 vezes x ao quadrado. E aí aqui seria como ficaria a curva, né? Então a gente vê aqui que a gente tem os pontos, e essa é o polinômio de grau 2 que melhor passa por esses pontos, né? Melhor descreve o comportamento desses pontos. E aí a gente tem uma pergunta, né? Esse polinômio de grau 2 seria um polinômio qualquer que teria a menor dispersão, que teria o menor somatório dos desvios quadráticos? A resposta é não, porque a gente tem um teorema, né, que diz que dado num conjunto de k pontos, a gente tem um polinômio de ordem de grau k-1 que passa por todos os pontos. Então, nesse caso, de 6 pontos, né, a gente teria um polinômio de grau 5 que poderia passar por todos esses pontos. Então, fazendo... Isso seria fácil de demonstrar, né, porque a gente aplicaria a função a cada ponto. A gente teria P, aplicaria a função aqui, a gente teria uma equação, e a gente teria 6 equações. Como assim tem o termo independente, a gente faria um sistema linear, 6 equações, digamos assim, uma equação de grau 5, né? Se eu não me engano, teria 6 ou 5 coeficientes. Não, teria 6 coeficientes, né? Para 6 equações, então a gente vê que teria um polinômio de grau 5 que passaria por todos esses pontos. Então, fazendo um bônus, só um bônus assim, né, no mini projeto, a gente poderia se questionar, deixar um adendo. Vale a pena usar um polinômio de grau k-1, né? Então, nesse exemplo, por exemplo, vamos supor que a gente tenha 19, 20 pontos, né? Então, a gente teria um polinômio de grau 19 que passaria por todos esses pontos. No entanto, esse conjunto de pontos ele claramente demonstra um comportamento linear, né, de uma reta. E uma função de grau 19 ele estaria todo embolado, assim, sendo tanto de curva. E embora passasse por todos os pontos, tendo um somatório do desvio quadrático nulo, praticamente, ele não ia se adequar ao comportamento que todos os pontos estão descrevendo no gráfico, porque eles claramente têm um comportamento linear. Então a gente procuraria, obviamente, fazer uma regressão linear, ou seja, em vez de achar uma curva, como a gente fez no exemplo passado, a gente acharia uma reta que melhor descreve esses pontos. Então esses pontos descrevem um comportamento, no mínimo, eles têm um comportamento logaritmo, talvez, exponencial, mas se assemelha muito a uma reta. E aí é isso, né? Então, nesse caso, a gente também vai usar um polinômio de grau 2, porque um polinômio de grau 5 ele não descreveria o comportamento que os pontos estão... o comportamento que os pontos estão demonstrando no plano. Então, basicamente é isso. A gente tem os conteúdos usados, né, determinantes, só que majoritariamente a gente tem os sistemas lineares, né, que é o que todo esse método se baseia. As ferramentas utilizadas foram GeoGebra e Matrix Calc. Créditos, né, foram, aqui só vai ter o nome, roteiro, slide, imagens. E as referências bibliográficas. E é isso. Obrigado.